Até que enfim chegou a hora de gravarmos um programa especialíssimo contando toda a história da criação de Dragon Ball, das origens do Akira Toriyama, o criador, até o sucesso, até o final de Dragon Ball, meu mangá favorito de todos os tempos. É sensacional, marcou época, fez parte da nossa vida. Fez muito. É um negócio incrível, grandioso. E aqui no canal, apesar de a gente adorar pra caramba tanto o mangá quanto o anime, a gente comenta pouco de Dragon Ball. Teve um programa que a gente fez dos personagens. Os nossos personagens favoritos. Os personagens favoritos. E foi só. Basicamente só. Ocasionalmente citando, assim, né? Tava na hora de chegar esse programa aí. Tava mais do que na hora. Mais do que na hora. E eu falei que é meu mangá favorito, eu acho que eu vou além. É o meu quadrinho favorito. Caraca, de todos, isso assim. É uma afirmação forte, hein? Poderosa, eu sou hein? muito fã mesmo de Dragon Ball. Pra mim foi um prazer fazer toda essa pesquisa aqui. Eu tô com vários livros e todos os mangás aqui do lado. A minha coleção completa de Dragon Ball, na qual eu fui o editor. Já vou mostrar tudo isso pra vocês na ordem certinha aqui do vídeo. E esse programa só está acontecendo devido ao oferecimento do Dragon Concert BR. Sim. Galera, isso é o seguinte, vários shows de Dragon Ball que vão acontecer no Brasil. Orquestra Sinfônica tocando as principais músicas e os principais temas da trilha sonora de Dragon Ball, velho. Exatamente. Que é isso, mano? Um showzaço de Dragon Ball produzido pela Estética Torta. Isso. Né? Que é uma produtora incrível, lança muito livro também sobre música aqui no Brasil, né? E tá trazendo esse show pra cá. Tá trazendo pra cá, adaptando pro Brasil mesmo, né? O show todo é muito caprichado. É uma orquestra sinfônica mesmo, regida pelo maestro Alexei Kurkdjian. Isso. Me perdoe se eu pronunciei o nome errado. Né? Esse cara é muito grande aqui no Brasil. Sim. Ele inclusive tocou no Rock in Rio junto do Sepultura. Acompanhou o Sepultura. O Sepultura fez um show nessa pegada sinfônica e foi o Alexei que cuidou da regência e da adaptação das músicas, né? E ele tá à frente da regência, no caso do Dragon Ball, e parece que o negócio é lindíssimo, Dragon. Passa por todas as fases do Dragon Ball, as aberturas, os temas finais, as fases de cada um. Então, sei lá, tem a fase do Freeza, né? A saga do céu, essa saga do... Exato, cara. Você ir num espetáculo desses, cercado por outras pessoas que amam Dragon Ball, deve ser arrepiante, cara. Puta, se deve. Deve ser arrepiante. Se deve. É uma tendência que acontece muito no mundo lá fora. Tem acontecido muito nessa coisa da cultura pop mesmo, né? O Dragon Concert, inclusive tem BR no nome, porque ele acontece em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil é a versão BR, mas ele já aconteceu na Europa, já aconteceu em outros lugares da América do Sul. Já tem ingressos disponíveis. Já. Fiquem de olho aí no site. Vamos deixar tudo o site na descrição aqui, e galera. O Instagram na descrição. Ó, tem o link do site aqui, tem o Instagram deles também, porque eles vão abrir o show no Brasil em 15 capitais. Já tem 15 confirmados nas principais capitais brasileiras. Então, e aí, pra você saber o horário do show, o horário de abertura de venda de ingresso, fechamento de venda de ingresso e tal, vai no Instagram dos caras, @DragonConcertBR, tem link aqui embaixo também. E no site, pra você garantir o seu, porque os ingressos estão voando, cara. Estão voando. Tem cupom pra quem é fã do Pipoca e Nanquim e de Dragon Ball. Isso. PN10, 10% off na compra de qualquer tipo de ingresso. É só você garfar o seu. Ai, que maravilha. Legal, cara. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Não tem uma personalidade brasileira com esse nome? Tem? Tem, ai, que maravilha. Não, tem Ike Batista. Estamos fugindo do assunto. Obrigado, Dragon Concert. Vamos papear sobre Dragon Ball, então. Tem que maravilha. Vamos lá, galera. Então, esse programa eu vou dividir em 3 tópicos, tá? Basicamente, vão ser começo da carreira do Akira Toriyama, criação do Dragon Ball especificamente, e depois como o Dragon Ball desencadeou a hoje conhecida como Era de Ouro da Shonen Jump. Serão 3 tópicos. Antes de entrarmos propriamente no primeiro dos tópicos, vamos a um resumo, uma condensação de todas essas informações aqui, né? O Dragon Ball, ele é criado pelo Akira Toriyama em 1984, dezembro de 84. Já com Akira Toriyama vindo de um outro sucesso que era o Dr. Slump. Dr. Slump foi um fenômeno no Japão, mudou completamente a forma de trabalhar da Shueisha, que é a editora que publicava a revista Weekly Shonen Jump, onde saía semanalmente as histórias de Dragon Ball e antes disso Dr. Slump.
O Dr. Slump mudou tudo dentro da Shueisha e acabou mudando também a própria forma de se pensar mangá do ponto de vista mercadológico. Foi a partir do Dr. Slump que criou-se a ideia de toda vez que sair que um mangá tiver muito sucesso, tem que ter um anime junto. Foi a partir do Dr. Slump também que eles começaram a trabalhar muito mais os produtos derivados, os merchandising. Tamanho que foi o sucesso do Dr. Slump. E aí desencadeou no Dragon Ball. E aí o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, porque ele vinha de uma série de sucesso. Muito sucesso. O Toriyama, ele sempre foi norteado por uma máxima na vida dele: a preguiça. É dos nossos. Esse é dos meus. Ele é preguiçoso, eu separei várias afirmações dele mesmo a respeito disso. Então ele sempre buscou maneiras de facilitar seu trabalho, de ter menos trabalho. Tudo que ele podia fazer para ter menos trabalho, ele fez. E aí ele quis encerrar o Dr. Slump porque estava dando muito trabalho. Mas ele só conseguiu prometendo que faria na sequência outra série. Foi onde ele fez Dragon Ball. Acho que ele não imaginava que ele estava saindo para uma série maior ainda. Até porque, pelo que eu sei, ele pensava Dragon Ball uma coisa de 1 ano só, assim. Não era pra ser um negócio tão grande quanto foi, não era? Não, e ele pensava em trabalhar em tempo real as ideias. Ele já no primeiro volume do Dragon Ball, depois eu vou pegar aqui tudo pra vocês, ele já deixa claro, olha, é uma história que eu vou desenvolvendo conforme for avançando. Tem a história das esferas, que quando reunidas aparece o Shenlong e faz o desejo. A ideia dele é, vou pôr esses personagens encontrando essas esferas, quando eles encontrarem, vai acabar. Ele não sabia nem que desejo eles iam fazer, nada. Não. Tipo, criei o personagem, sei que vai ser mais ou menos baseado na Jornada Oeste. Jornada do Oeste, né? Vou falar já, é isso. Baseado nisso. Então eu vou fazer aqui por um tempo, na hora que eles encontrarem, acaba. Ele achou que era isso. Ele achou. No fim das contas, o Dr. Slump teve 18 volumes. E o Dragon Ball foi até 42. Com ele, o tempo inteiro tentando acabar. Em algum momento ele sempre quis acabar. E não conseguia, porque ele era puxado de volta pelos editores. Quando eu tentava sair, eles me puxavam de volta. Vocês vão ver, é um barato a história de quantas vezes ele tentou dar fim ao Dragon Ball. Nós vamos chegar mais detalhadamente nesse ponto. E o Dragon Ball dura quase 11 anos, Daniel. Vai até 1995. Isso. E teve um sucesso avassalador. É sem dúvida nenhuma, galera, o mangá mais importante dos últimos 40 anos, tá? Ah, mas e One Piece? One Piece vendeu mais, vende mais. One Piece, tudo bem, tem muito mais sucesso que o Dragon Ball atualmente, mas não é tão importante quanto o Dragon Ball. Ele meio que vem no esteio do Dragon Ball. Total, assim, meio né? que vem, não. Ele vem totalmente no esteio do Dragon Ball. E o Eiichiro Oda já declarou inúmeras vezes que é muito inspirado pelo mestre Akira Toriyama. Aliás, quem não é inspirado pelo Toriyama? E assim nós temos que falar também uma realidade, né? De que se você fala hoje aqui no Brasil, tá? Vamos falar pro Brasil. Se você pergunta qual é o golpe do Goku, eu acredito que 100% dos nerds vão saber. Se você pergunta qual é o golpe principal do Luffy, não todos vão saber, Daniel. Eu não sei, mas aí tem uma diferença geracional aí, né? Não, mas mesmo assim, Daniel, a geração nova sabe o que é Dragon Ball. Sim. Eu tenho um sobrinho de 11 anos que, apesar de não ter visto o anime todo, joga os games de Dragon Ball, vê os filmes mais recentes. É verdade. Sabe tudo, aquele Fighter Z do Dragon Ball, os caras sabem. Jogaço. Então o Dragon Ball, vocês vão entender ao longo do programa a quantidade de coisas que o Dragon Ball fez de importante pra revista Shonen Jump. Ele é quase onipresente na cultura pop. Ele mudou assim, tudo. Né? Chegou um ponto, galera, depois do sucesso do Dr. Slump, acho que durante o sucesso do Dr. Slump, eu não tenho certeza de quando essa frase foi proferida, mas o Osamu Tezuka, o deus do mangá, ele deu uma entrevista uma vez e o entrevistador perguntava pra ele o que ele achava de diversos autores daquela época. Não sei exatamente quando foi essa época. E aí eles falavam o nome, o que você acha desse cara? O que você acha desse cara? O que você acha desse cara? Aí perguntou do Toriyama, o que você acha do Toriyama? Sabe o que ele respondeu do Toriyama? Não. Eu finalmente encontrei meu sucessor. Olha Akira Toriyama. É responsa, isso. Hein? Foi uma puta responsa. E foi isso mesmo que O aconteceu, Osamu Tezuka nunca falou isso, por exemplo, do Shotaro Ishinomori. Por quê? Ele considerava o Ishinomori um rival. O rei dos mangás. Na figura do Toriyama eu vejo um sucessor do meu trabalho. E de fato foi. Porque muda muita coisa na Shonen Jump depois. Nós vamos chegar nesse ponto. E em 86 já tem o anime, o começo do anime. Então, em dezembro de 84 sai Dragon Ball, 86 já sai o anime.
E o anime? Que é, Gente, é definitivamente o revoluciona catapultor da fama do Akira Toriyama e do Dragon Ball. Eu conheci por conta do anime. No Brasil, a febre dos animes veio com Cavaleiros do Zodíaco. Isso. Mas sem dúvida nenhuma, se ela seguiu existindo no Brasil, foi por causa de Dragon Ball e um pouco depois Pokémon. A febre se alastra com o Dragon Ball muito forte, assim. Tanto é que uma galera... Eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, mas não tinha tantos amigos que gostavam tanto, assim. Dragon Ball, quando chega, era o colégio inteiro. Todo mundo comentava. Se você conversasse com a tia da cantina, ela sabia o que era Dragon Ball. Todo mundo, Foi um negócio impressionante, né? Eu corria, quando às vezes estava na aula na parte da tarde, uma coisa assim, eu corria, quando saía mais cedo da escola, eu adorava, porque eu corria pra ver o Band Kids. E quando não podia chegar em tempo em casa, eu deixava alguém gravando lá em casa pra mim, pra eu poder ver depois. Foi realmente um fenômeno, tanto é que se tornou o meu quadrinho favorito de todos os tempos. Tem uma época que eu era tão fã de Dragon Ball que eu comprava tudo quanto é revistinha informativa que tinha na banca com capa de Dragon Ball, eu comprava. E aí eu sabia tudo, desde as teorias mais malucas que essas revistas traziam até as coisas que nem tinham sido publicadas ou exibidas no Brasil ainda, eu já tava por dentro. Seu apelido vem daí, né? O Bruno chegou e falou, meu nome é Bruno Zago, mas me chama de Dragon. Aí eu falei, Dragon não, é caído, hein, RPG. Ele falou, não é RPG, é por conta do Dragon Ball. Aí acabou virando Dragon. Mas vem daí, essa é a origem. Vem não. Ele se apresentava assim, me chama de Dragon. É uma boa origem. Mas não é daí. Comenta aí embaixo. De onde vem afinal então o nome Dragon? A gente já teve um vídeo falando isso aqui no canal. Mas se você não sabe, você comenta aí, velho. E o anime ele foi exibido em mais de 80 países. Sim. O mangá publicado em mais de 40. Foi realmente um fenômeno. E durante toda a vida do Akira Toriyama na Jump... Não durante toda a vida. Realmente a partir de Dragon Ball. De Dragon Ball pra frente, ou seja, de 1984 até 1995, é o período conhecido como Era de Ouro da Jump. Onde a Jump mais vendeu e onde ela bateu todos os seus recordes. Recordes esses que continuam imbatidos até hoje. Não só recordes dela, recordes do Japão. De publicação de mangá em todo o Japão, né? Uma coisa é bater o recorde próprio, da própria revista. Bateu todos os recordes de venda no Japão, né? No Japão, a ponto de estar no recorde Guinness. A revista da Shonen Jump, que tem a maior venda, é 6 milhões e meio de cópia. Caramba. Ela tá no recorde Guinness como principal... Já pensou em imprimir um gibizinho nessa Nossa, quantidade, Drago? 6 milhões e meio? Ai, caraca! Que fenômeno, hein, cara? A gente, como editora POC Nankin aqui, trabalha com tiragem entre 5 e 10 milhões? Não, mil. É fogo, né? 5 e 10 mil, velho. Os caras 6 milhões e meio. Uau. Era de ouro essa que o Dragon Ball, claro, não sustentou sozinho. Tiveram diversos outros mangás e artistas que estavam lá junto e que fizeram essa época gloriosa pra Jump, que depois entrou num período de trevas, né? Sim. E depois voltou a ver a luz do sol de novo. Galera, eu tô aqui com uma pauta gigantesca no meu tablet que eu vou precisar seguir também, porque são muitas datas e muitos nomes. Pauta que eu mesmo organizei aqui. E também trouxe diversos livros pra gente papear junto. E eu não li, eu não sei quase nada. Não, o Daniel vai eu só comigo. Gosto de Dragon Ball. Você vai comigo nessa jornada aqui, cara. Olha, tudo começa com a criação da Shonen Jump, da revista, obviamente, que foi criada em 1968, ou seja, uma história muito grande. Em 1976, entra na Shonen Jump um editor chamado Kazuhiko Torishima. Esse é o cara para quem o Toriyama tem que acender uma vela todo dia. Certo. Porque é ele... Ele que abriu as portas pro Toriyama. Ele que abre as portas pro Toriyama, ele que descobre o Toriyama. Aqui eu tô com o livro chamado J-Pop, O Poder da Cultura Pop Japonesa, da Christiane A. Sato. E aqui nós temos um pequeno parágrafo que fala sobre a Jump, né? A Shonen Jump começou a ser publicada em 68 pela Shueisha, seguindo o mesmo formato das principais concorrentes da época, como as revistas Shonen Magazine, da Kodansha, e a Shonen Sunday, da Shogakukan. A Shonen Sunday, na época, galera, ela liderava em termos de mangá para garotos, né? Garotos adolescentes. Daí vem o termo Shonen, né? Significa jovem. Pra vocês terem uma ideia da Shonen Sunday, só pra vocês saberem alguma coisa que seja na Shonen Sunday, o mangá Vampiros, do Osamu Tezuka, em pré-venda que agora. A gente tá lançando aqui, foi publicado, serializado, né, na revista Shonen Sunday, que era da Shogakukan, em enormes volumes que mediam uma medida enorme, assim, um tamanho de calhamaço, assim, tipo lista telefônica, com uma lombadona desse tamanho assim, que colocavam
diversos autores lá dentro, era sempre antologia. Então elas mediam 18,5 por 25,5 com 370 ou 400 páginas, né? Capas super coloridas e histórias impressas em uma ou duas cores sobre papel reciclado. Então era um negócio completamente descartável mesmo, né? A Sunday e a Magazine, elas estrearam no Japão em 59. A Shonen Jump em 68. A Jump veio para competir então no mercado já dominado por duas grandes revistas, né? E aí, o que acontece? Eles começaram, como primeira estratégia, a tentar firmar contratos com novos autores que eles mesmos revelariam. E contratos que segurariam esses autores para si. De modo que se eles bombassem na Jump, as concorrentes não teriam como pegá-los para si. E beleza, não vamos tentar fazer o que as outras estão fazendo. Deixa os grandes autores deles lá, não vão tentar roubar não. O que eu gosto dessa estratégia, legal, claro. É justa. Encontrar sua própria linha editorial, né? Tudo muda quando eles começam com uma estratégia de colocar pesquisa nas revistas. Sabe aquelas pesquisas de satisfação do leitor? Ah, começa então com a Jump. Com a Jump, a própria Jump que começa isso daí. Virou um padrão, né? No Japão até hoje. Né? Até hoje eles usam isso aqui, né? Aí, numa das pesquisas que eles incluíram lá na revista, não foi uma pesquisa sobre qualidade das histórias, qual história eu preferia mais, que até hoje tem isso, né? A história que mais é votada pelos leitores, ela segue em publicação e vai, inclusive, ganhando as primeiras páginas, né? Ganhando página colorida e tal. E as que são menos votadas vão sendo canceladas. Mas eles decidiram fazer uma enquete. E aí eles fizeram 3 perguntas para os leitores. O que mais te toca o coração? Segunda pergunta, o que é mais importante para você? Terceira pergunta, o que faz você se sentir mais feliz? As respostas, galera, que mais foram dadas foram, para a primeira pergunta, o que mais toca o coração? Amizade. O que é mais importante para você? O esforço. E o que te faz mais sentir feliz? A vitória. Amizade, esforço, vitória. Aí a receita. A receita do sucesso da Jump nasceu de uma enquete com seu público, mano. Dali pra frente, a Jump, junto com seus autores, começou a fazer histórias que seguissem essas 3 máximas: amizade, esforço e vitória. Olha que legal. Aqui no livro eles colocam: essas 3 palavras serviram de base para a formação da linha editorial da revista. Então é assim que a Shonen Jump começa aos pouquinhos a passar o sucesso das suas concorrentes, tá? Aí até no livro aqui eles continuam aqui, né? Ó, inclusive sobre a parte da concorrente. Em 1980, a tiragem da Jump já ultrapassava das concorrentes em quase 40%. A Jump vendia cerca de 2 milhões e 600 mil exemplares por semana. Puta! Enquanto a Sunday e a Magazine vendiam semanalmente de 1 milhão a 800 mil, cara. Nossa, passou bonito. Passou muito. Passou, dobrou. Passou muito, cara. Então nas décadas de 80 e 90, a Jump teve seu período mais próspero. Nessa época aí, a revista inclusive começou a gerar franquia, a gerar franquias, né? E a exportar franquias, a ver as suas histórias como franquias. Só que aí nós já estamos falando de um período pós-Dragon Ball, porque é o Dragon Ball e o Dr. Slump que faz os editores da Jump terem esse insight da franquia, né? E aí eu tô com outro livro aqui, ó, Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, esse do Paul Gravett. E aqui nós temos um texto interessante também sobre como funciona a editoria de quadrinhos no Japão. Nos quadrinhos americanos ou europeus, não é raro que os criadores sejam abandonados à própria sorte, com pouquíssima intervenção editorial. Já no caso dos mangás, os editores são a arma secreta. Num semanário, pode haver até 40 deles. Num semanário, ou seja, a Weekly Shonen Jump sai toda semana. Numa revista, num semanário, pode ter até 40 editores trabalhando nas séries que ali estão. Se não me engano, a Jump publica 20 séries dentro de uma revista semanal. Cada um designado a uma média de 7 ou 8 autores. Frequentemente, um editor tem que interpretar vários papéis: treinador, colaborador, crítico, amigo, pesquisador, promotor, analista, cozinheiro e vários outros. Eles vão na casa dos artistas fazer reuniões e às vezes lá tem que cozinhar para o autor poder trabalhar. Você só vai sair daqui quando me entregar a história. Eles faziam isso. Né? É isso só mesmo. vai sair daqui quando me entregar a história, porque é semanal e eles precisam publicar na revista. Eles só podem incluir balões e fala quando o quadrinho está pronto. E quem inclui é o próprio editor também. Então eles têm que ficar acelerando os caras aqui, ó. Aí o texto segue. Os editores
são muito atuantes, desde a proposição de novas ideias até os estágios finais das provas. Eles podem guiar a carreira de um autor do início até a maturidade. Os editores geralmente são os jurados dos concursos que a maioria das revistas faz para descobrir novos talentos, muitas vezes oferecendo aos vencedores grandes prêmios em dinheiro e contratos de publicação. Se um candidato defendido por um editor vence o concurso ou se mostra promissor, ele pode muito bem ser designado para aquele editor para o estágio de desenvolvimento dele antes da publicação. Para preparar uma nova série de sucesso, editor e artista podem se encontrar semanalmente por até um ano, inicialmente no escritório, mas depois em bares, cafés, locais de pesquisa e no estúdio do artista, criando ideias para histórias e definindo um personagem de modo a torná-lo atraente ao maior número possível de pessoas. E nesse processo, o editor toma para si a alcunha de criador. Eu falei isso em voz alta? Não. Toma essa, Stanley. Não. Lá ele é editor só mesmo e pronto, acabou. E aí, por que eu dei todo esse preâmbulo sobre o início da Jump? Para justamente a gente chegar no editor Kazuhiko Torishima, que desde 76 tava lá na Jumpzinha, tal, fazendo o trampo dele. E um belo dia, ele recebe a inscrição de um mangá para um concurso de amadores que a Jump estava promovendo. Essa inscrição era uma paródia de Star Wars. Portanto, sequer pôde participar, porque não podia paródia, tinha que ser uma coisa original. O nome do artista, Akira Toriyama. Então o Toriyama submeteu essa história para o concurso e quem recebeu foi o Kazuhiko Torishima. Que legal saber que ele fez uma paródia de Star Wars como começo de carreira, né? Interessante, né? Muito legal, né? Aqui, mano, aí vamos pegar a parte do Toriyama. Então, beleza, um belo dia tá lá o editor da Jump, esse cara é muito grande. O Torishima, depois ele vira editor-chefe da Jump, ele era editor, depois vira editor-chefe, depois ele vira CEO. Hoje ele não tá mais lá, desde 2015 ele foi pra Hakusenshin. Mas vocês vão ver como esse cara era grandioso. Aí, mas vamos ver a parte do Toriyama. Tá lá, o Torishima recebe uma arte do Toriyama. Mas o que fez o Toriyama a querer trabalhar com mangás e a submeter uma paródia de Star Wars para tentar começar uma carreira de profissional, né? Isso a gente descobre nessa publicação da Panini. Aqui se chama Manga Theater. Gostou do e-mail? Gostei, perfeito. Manga Theater. É difícil. E não é Dragon Ball, é Dragon Ball. Aqui nós temos os primeiros trabalhos do Akira Toriyama sendo compilados. De antes de Dr. Slump, de antes de Dragon Ball também, e também paralelo, porque enquanto ele serializava tanto o Slump quanto o Dragon Ball, ele também fazia histórias curtas semanalmente para a Jump. E nós temos aqui tudo reunido em 3 edições. Na segunda edição, nós temos uma sequência muito legal. A cada historinha, ele vem com um extra, que é "Foi assim que me tornei um mangaka". E aí tem várias partes, né? Tem a parte 1, aí vem mais uma historinha, a parte 2, então é uma sequência, se não me engano vai até o 6º, né? E aqui ele coloca como ele começou a carreira, né? Vamos ler a primeira. Tudo começou antes mesmo de entrar no primário. Eu era um moleque travesso que adorava desenhar principalmente animais e veículos. Desenhava sem parar. Até que certo dia fui assistir 101 Dálmatas, da Disney. Esse filme é de 1961. Então nós devemos Dragon Ball 101 Dálmatas. E a qualidade de tudo me deixou muito impressionado. Fiquei pensando em como seria bem legal conseguir desenhar tão bem. E foi assim que o jovem Toriyama mergulhou cada vez mais nessa arte. Impressionante como o Disney influenciou os japoneses, mano. né? O Osamu Tezuka também, né? O Tezuka também, o Miura, Kentaro Miura. Teve o programa do Berserk aqui. Foi influente pra caramba o Disney pra ele. Legal isso, né? Muito interessante. Vai ter mais programa de Berserk, nós não abandonamos a playlist não, tá, pessoal? É que dá bastante trabalho, mas vai sair logo o terceiro vídeo daquela playlist, né? Aí ele segue. Mesmo depois de entrar pro primário, o jovem Toriyama continuou sendo um moleque travesso que só queria saber de brincar e aprontar o dia inteiro, até anoitecer. Depois ele ia pra casa e ficava desenhando o tempo todo. Até que certo dia, enquanto brincava na casa de uma amiga, ele falando mesmo na terceira pessoa, ele viu a coleção de mangás do irmão dela. E mais uma vez ficou bem impressionado. Foi uma felicidade saber que existiam livros assim. Ele também ficou impressionado quando visitou uma das casas da vizinhança e viu televisão pela primeira vez. Os dias do jovem Toriyama eram sempre cheios de animação, ele fala. Quando ele vê os mangás, ele não conta isso aqui, mas em outros livros sobre Toriyama, ele diz que aí ele se torna leitor de mangá
mas que o que chamou a atenção dele pro mundo dos mangás foi Astro Boy, do Tezuka. Aí beleza, o jovem Toriyama passa a vida inteira brincando de desenhar, tal, não sei o que, achava que ele tinha talento, e aí, quando ele foi procurar o primeiro emprego dele, ele fala que começou a trabalhar numa empresa do ramo do design. E como até que sou ágil, aprendi o serviço rapidamente. Só que eu não gosto de acordar cedo. Me identifiquei. Então, sempre chegava atrasado. Já vi de onde veio. Sempre que eu sou fã, Daniel. Não tem como, cara. Pra piorar, por ser uma empresa de grande porte, havia uma preocupação em relação ao vestuário. E como eu tava sempre vestido de maneira bem casual, tomava bronca o tempo todo. Ou seja, eu era um funcionário problemático. Enfim, depois de 2 anos, eu cansei e pedi demissão. Quando penso em tudo isso, e apesar de ter sido por um curto período, a experiência foi proveitosa, pois aprendi sobre o funcionamento da vida em sociedade. Pessoas que acabam se tornando mangakas logo que saem do colégio, geralmente têm dificuldades em compreender tal perspectiva. E aí chegamos à hora que ele submete para a Jump o trabalho dele. Sair da empresa sem ter um plano se tornou um problema. Eu queria me divertir, no entanto, estava sem dinheiro. Até que certo dia, quando estava numa cafeteria, lendo uma revista de mangá, eu vi um anúncio sobre uma seleção de novas histórias. Eu queria muito prêmio em dinheiro. Então foi a primeira vez que desenhei um mangá a sério. Eu estava bem confiante quando enviei. Mas não fiquei entre os melhores colocados e não consegui o prêmio. Aquilo me deixou frustrado e furioso ao mesmo tempo. Fui teimoso e logo desenhei uma outra história e enviei para a editora. Só que foi mais um fracasso. É essa aqui que é a paródia do Star Wars. A segunda, então. É a segunda. Porém, dessa vez, recebi uma ligação de um anjo que me disse... Aqui ele coloca ligação, mas em outros lugares falam que foi um fax. O que esse fax ou essa ligação dizia? Você ainda é ruim, mas acho que dá para dar um jeito. Continue desenhando. Esse anjo era o Torishima-san, do departamento editorial. Assim, me dediquei e continuei enviando meus trabalhos até que finalmente consegui fazer minha estreia profissional. Por isso, até hoje, sigo respeitando imensamente o Torishima-san. Olha só, ele viu o potencial do garoto lá. Foi o Torishima que viu, ó, eu não posso, esse moleque não vai ganhar esse concurso e também não posso sequer inscrevê-lo por causa da paródia. Mas esse moleque tem potencial, eu vou mandar uma mensagem para incentivar ele a continuar. Ele continuou e até que ele recebeu a primeira encomenda, que foi a Wonder Island, que é essa primeira historinha da coletânea da Manga Theater. Ele recebe a encomenda da Wonder Island. E o Torishima, ele era um grande fã de comédia romântica. Então logo ele fala, Toriyama, faça personagens femininas, né? Vai ser mais legal. É bom pra sua carreira você desenhar personagens femininas também. Aí ele fez Tomato, a detetive saidinha. Um parênteses aqui que eu tenho que desabafar com o Daniel. Olha esse glossário da Panini. Que porcaria, velho. Né? Tudo a numeração errada de página, uma loucura. Aí você pensa, é só no volume 1? Não, no 2 também, mano. Eu fico de cara. Dá até ódio, velho. Que isso? Editor Zayada, capricha. Aí, pelo amor de Deus, uma vez até um erro, beleza. Falou, errar é humano. Mas no segundo também sai tudo errado, velho. Que isso? Que ordem é essa? Não tem ordem, totalmente errado. Que loucura. Comeram letra, comeram número, no caso. Que lixo. Muito ruim, né, cara? Gente, porra. Desculpa o desabafo, mas... Nessa altura do campeonato? Que chato, cara, que chato. Muito mal feito. Aí o Tomato, a detetive saidinha, que é a terceira história desse mangá aqui, foi um sucesso. E por causa disso, o Torishima falou pra ele, aí ó, tá vendo? Você teve sucesso com essa personagem. Vamos desenvolver uma série protagonizada por uma menina. Foi então criado Dr. Slump. Olha só que legal. Aí ele cria o Dr. Slump. Eu trouxe aqui a primeira edição e a última, que é a 18. A primeira edição, que foi lançada no Brasil, ainda tem eu como editor. Você vê Bruno Zago, meu nome aqui. Na sequência eu saí pra fundar a Editora Pocket aqui com você e Ale. Se arrependeu. Não. Se arrependeu. Não me arrependi. E o Dr. Slump foi um sucesso, mano, um sucesso absoluto. Saiu de 1980 a 1984. E aí o Torishima, ele teve a ideia de fazer o anime do Dr. Slump. O anime foi tão sucesso também, que a partir de então, o Kazuhiko Torishima falava, toda série de mangá que se mostrar um sucesso e potencial tem que ter um anime. Porque aí nós vamos trabalhar o cross-mídia. Uhum. E o cross-mídia vai alavancar ambas as coisas. Tanto o anime quanto o mangá. E o Torishima estava certo. A tendência de anime e mangá
saírem em paralelo foi erguida pelo Kazuhiko Torishima, com o Dr. Slump do Akira Toriyama. É uma boa ideia, mas não é necessariamente uma novidade. Já acontecia, mas muitas vezes em descompasso, né? O Tezuka fez muito isso. Não, né? fez. Lançava mangá a e depois indústria saía anime. já existia. Já existia super A normal. tendência de, se um mangá fizer sucesso, ele obrigatoriamente tem que ter um anime, começou a partir daqui. Isso, bem próximo Começou a da partir publicação, seguindo também totalmente a publicação. Seguindo né? em paralelo, tudo certinho, né? E também criou várias modas no Japão, galera. Os primeiros cosplays de personagens começam a vir com Dr. Slump. Olha só. Virou mania as pessoas imitarem o jeito de falar da Arali. Porque a Arali, a protagonista, ela tinha vários bordões e ele inventava palavras. Então virou febre. O pessoal pegou no vocabulário popular o que a Arali falava. Virou até um dicionário que era Arali Go. Olha. E o óculos da personagem virou moda também entre todo mundo. Não só fãs de anime, todo mundo. Caraca. Todo mundo em geral amava Dr. Slump. Virou tendência total. Virou tendência total. É legal que no próprio Dr. Slump, no final do mangá, como o mangá aqui, lembrando, ele já é um lançamento, um compilado da série, né? Um compilado daquilo que foi serializado. Então, obviamente, já tinha muitos fãs. Então, nós temos cartas aqui, ó, da galera. Na própria edição tem as cartas. E aí uma menina manda: olá, mestre Toriyama, tenho lido e me divertido muito com Dr. Slump toda semana. Eu sou menina, mas costumo ler a revista Shonen Jump, que lá lembra, Shonen é uma demografia para meninos, mas tem o shoujo para meninas. Apesar de ser uma demografia, não significa que uma menina não possa ler. É proibido. Exato. Mas lá é muito mais levado a sério isso de demografia do que aqui no Brasil, né? E de todos os mangás, o meu preferido é o Dr. Slump. O pessoal da minha sala também gosta. Mais da metade das meninas lê. Olha. E é claro que os meninos adoram também. É um sucesso. Às vezes fico pensando em como o mestre Toriyama consegue inventar uma história tão divertida como essa. Eu acho você um gênio. Um gênio, ela coloca aqui. Você vê só, mano. Menina lendo. Sim, menina. Expandiu o público, né? Expandiu demais o público da revista, velho. Às vezes explica aquele 1 milhão a mais de vendas. De vendas, né? Pois é. Isso em 1980. Um pouco depois, em 83, antecipando Dragon Ball, vem o Hokuto no Ken, que inicia uma forte tendência de mangá de arte marcial. Só que lá muito específico pra menino. O Dr. Slump, ele era pra todo mundo, cara. Quando vira anime, bate recorde de audiência. A média era de 15.3, chegando a 24.3 em seu melhor desempenho. Até hoje, aí eu peguei um dado de um dos livros que eu pesquisei, pode ser que já tenha sido desatualizado. Até hoje é a terceira melhor audiência de anime da história. Sucesso foi tanto que o Toriyama, em 1980, mesmo ano do início do Dr. Slump, decide abrir uma empresa, o Beard Studio. Brincadeira com o kanji dele, Toriyama. Tori significa pássaro. Então por isso que ele abre o Beard Studio. É no Beard Studio que ele começa a ter seus primeiros assistentes e tal. A esposa dele, inclusive, ele conheceu trabalhando com ela no Beard Studio em 1982. E eles têm 2 filhos juntos. Moram juntos até hoje, são casados até hoje, né? Uma coisa que ele era muito fã era Kung Fu. Ele adorava Bruce Lee. O Operação Dragão foi um fenômeno quando saiu. E ele gostava também do Grande Mestre Invencível, do Jack Chan. Sim. Ele viu esses 2 filmes mais de 100 vezes, ele fala. Caramba! Mais de 100 vezes. Aí, por causa também de uma dica do Torishima, seu editor, ele começa a fazer um mangazinho de artes marciais. E ele cria uma história curta, que sai aqui na edição 2 do Manga Theater, que é o Dragon Boy. Olha, quase lá, hein? Dragon é quase lá, exatamente. Ele faz uma aventura parte 1 e parte 2. E depois ele cria uma outra aventurinha, chamada A Aventura Épica de Tung Pu, que também tem uma espécie de Goku pequenininho lá e tal. Mas o Dragon Boy, vocês verem as imagens, ele já é muito parecido. O protótipo do Dragon Ball. Exatamente, ele é muito... o visual, o personagem. Muito, né? Goku, cara. O uniforme, só não tem... olha isso. Não é bem só parecido. Só o cabelo é diferente do Goku. Só o cabelo, mas a roupinha, as cenas de luta, é muito visualmente igual ao Dragon Ball. E foi bem aceito. E aí, casou de ser próximo da época que estava finalizando o Dr. Slump. E ele queria acabar, porque ele já estava cansado. Não queria mais fazer. O Torishima falou, não. Tá bom, você está cansado do Dr. Slump, eu te deixo acabar o Dr. Slump. Mas só se você emendar uma outra série. Aí, tudo bem, mas não vai ser uma série tão longa. Aí o Torishima, beleza. Eu acho que os dois não sabiam aonde isso ia dar. Eu acho que o Torishima sabia, sim. O Torishima sabia.
Eu acho que ele sabia perfeitamente, só tava, né, dando aquela manipulada. Só tava dando aquela manipulada, né? Vai ser pequena, essa vai ser pequena assim. Aí eu vou pegar aqui uma informação legal desse livro, ó. Enciclopédia Dragon Ball Z, a lenda de Son Goku. O livro que a Conrad lançou muito tempo atrás e que eu tenho. E aqui tem uma entrevista com o Akira Toriyama, né? E aí ele conta várias coisas sobre a criação do Dragon Ball, da série como um todo, né? Quando o meu editor soube que eu adorava Kung Fu, disse pra eu criar uma história com esse tema. Eu quase recusei, porque o que você gosta e o que você consegue desenhar são coisas bem diferentes. Mas ele já tinha feito o cronograma e veio com o prazo de entrega na mão. Eu fiquei apavorado. Ou seja, desde o começo, eu desenhava Dragon Ball de má vontade. No começo da série, eu tentava adiar o sofrimento montando meus aeromodelos. Ele é fã de aeromodelo, ele faz aeromodelismo em casa. Até quase estourar o prazo de entrega. Aí eu começava a desenhar o rascunho uns 2 dias antes do prazo. Que figura, bicho. O bicho enrolava muito, ele era muito preguiçoso. Eu vou separar as frases de preguiça dele durante o mangá aqui. Aí aqui tem uma outra pergunta que o televisor faz pra ele, que fala: eu sinto que o seu desenho emana uma certa aura que não dá pra imitar. Porque realmente o traço do Toriyama sempre se destacou, né? Sim. Dr. Slump já era muito diferente. E o Dr. Slump se destacou na Jump por ser comédia. Então ele não tentou competir com as séries de arte marcial e de porrada que tinham na época. Ele se destaca nisso. E o traço dele é muito engraçado. Muito cômico. A série inteira é muito engraçada, real. Real, assim, real. De cabo a rabo, assim. E ele cria um monte de técnicas de desenho para facilitar o dia a dia dele. Uma delas é o tal do Establishing Panel. Que eu não vou entrar em detalhes, mas tem um vídeo muito legal no YouTube mostrando o que é o Establishing Panel. Basicamente, ele bota o cenário todo num primeiro grande quadro para situar o leitor. De modo que nos quadros seguintes ele não precisa replicar todos os mesmos detalhes o tempo inteiro, porque o leitor já está situado e já leva consigo a memória daquele cenário para os demais. É tipo você ler um livro, que o livro não descreve toda hora o cenário onde o personagem está. Ele descreve no começo e depois segue a história e você, como leitor, já está ambientado. E o Toriyama ele começa a ter essas práticas. Agora eu posso colocar menos cenário aqui. Em vez de desenhar cenário, eu posso focar naquele esquema de retratar sentimento, com aquelas achuras, ou então pintando, por exemplo, o fundo só de preto quando ele está muito nervoso e por aí vai. É uma sacada do bom desenhista de usar a preguiça a seu favor. A preguiça como ferramenta é um negócio muitas vezes subestimado, né? Muito. Mas ajuda muito. Demais, Você cara. pensa, puta, eu vou pensar nesse, por exemplo, um atalho aqui no teclado para fazer determinada ação. Isso é muito importante, usar a preguiça como ferramenta. A gente lançou aqui pela editora Pocket Nankin o Hollywood, que era um mestre da preguiça e fazer quadrinhos muito bom e muito rápido. E é aqueles 22 painéis que a gente fez um especial. Tem um vídeo aqui, 22 quadros de Hollywood, sempre funciona. que sempre funciona, vem justamente da preguiça dele. Puta, vou ficar pensando em outro ângulo aqui? Não, usam o que tá pronto lá e que vai funcionar. E que vai funcionar. Então É o bem Toriyama, isso, né? ele desenvolveu diversas mecânicas para facilitar a vida dele e que depois foram copiadas. Aí ele fala: pode reparar que eu usei velhos recursos para simplificar meu desenho, como o olho sendo só uma bolinha. Só que o editor da época, o Torishima, exigiu que eu mudasse o penteado do Goku e outras coisinhas mais, que foram transformando o meu personagem simples em um personagem espalhafatoso. Mesmo assim, ele ainda sentia falta de alguma coisa. Porque no começo você pode ver o Dragon Boy, tem um cabelinho normal. Aí ele foi deixando mais espalhafatoso, foi botando aquele cabelo, os 2 tufos, um para cada lado, foi deixando o olho um pouco mais elaborado e tal. Só que o editor ainda assim sentia falta de alguma coisa e dizia: que tal incluir um rabo? Eu imaginei que ele estivesse brincando, mas cedi, coloquei o rabo. E esse é o Goku que vocês conhecem na série. Olha aí, ideia do editor de novo. Ideia do editor, que na sequência, claro, falou pra todo mundo que foi ele que criou o Goku. Não! Acho que quem não viu o nosso vídeo do Stan Lee não tá entendendo nada. Mas assista esse vídeo, é interessante. Assista. Então foi daí, cara, que nasceu o rabo. Saiyajin nada, ele não tinha planejado. Caramba, não tinha planejado. Saiyajin, o porquê com o rabo, não tinha. Isso ele vai fazer lá na frente. Foi basicamente porque o editor achava que estava simples demais. Tá faltando alguma coisa. Põe um rabo de macaco aí que vai ficar bom. Tá faltando.
Cara, o editor tem uma visão muito foda, né, mano? Muito foda, muito. E muito diferente, né? Muito, mano. Assim, o que tá faltando? O rabo! O rabo. O Tony Shima era muito bom. Dois gênios, cara. Dois gênios. Um puta editor trabalhando com um puta desenhista barra roteirista aí, né, cara? Muito bom. Aí, em 3 de dezembro de 1974, estreia Dragon Ball na Shonen Jump número 51 daquele ano, né? E começa chamando já a atenção. Ainda não é um sucesso logo de cara. Demora pra ser um sucesso. E o Torishima, ele entende o porquê da demora de ser um sucesso também. Ele fala pro Toriyama assim: o seu personagem é muito simples, cara. Ele é muito simprão. Você precisa dar mais peso pra ele. Porque o Goku é um moleque simples. Sim. É o personagem mais caipira de todos os tempos. Porque ele mora no interior, ele gosta de pescar, ele gosta de caçar, ele não gosta da cidade grande, ele não é muito rebuscado. Não é muito forte, não é muito inteligente, não é nada assim. Nada. Malemar sabe o que é uma menina no começo do seriado, né? Ele não sabe, só tinha convivido com o avô dele. Que até então nem tinha esse lance de ser um menino que foi enviado para destruir a Terra, isso é lá na frente. Aí o Toriyama, com base nesse conselho do Torishima, ele fala assim: então tá. Então eu vou fazer o meu personagem ir ganhando poderes e evoluindo ao longo da série. Se ele é simples demais agora, então eu vou fazer ele crescer durante a jornada. Que é o esforço, né? Que é o esforço. A partir daí, o Goku vai ficando cada vez mais e mais poderoso. Temática essa que depois, Danielzinho, foi assim, incorporada por trocentas séries. Trocentas séries. A primeira vez que ele faz isso, que ele faz uma evolução do Goku, é no primeiro torneio de artes marciais, que é o Tenkaichi Budokai, que o Goku vai lutar, no final ele perde pro Mestre Kami. Foi no torneio que Dragon Ball começou a ser um sucesso. Porque no início tinha muita comédia também. Aí quando chega o torneio e fica mais na porrada, a molecada se encanta. E é o torneio de Dragon Ball que populariza esse lance de torneio em shonen de luta. Já existia antes? Sim. Já teve séries com torneios. Mas assim, geralmente era de esporte, um torneio no mangá de beisebol, por exemplo. E quando era de arte marcial, também era uma coisa que terminava muitas vezes num único volume. Não tinha uma sequência longa. Entendi. Então é o torneio do Dragon Ball que populariza essa parada de sempre ter um torneio em shonen. E quase todos têm. Todos, mano. Todos. Do Naruto tem. No Jujutsu Kaisen, que é mais recente, tem. Só pra citar 2 aqui. Mas todos têm. Basicamente todos têm. E começa aí. E aí eu pego uma outra frase aqui desse livro que o entrevistador fala: como eram concebidas as reviravoltas de Dragon Ball? Aí ele responde: eu estou sempre tentando surpreender o leitor. Se eu ouço o meu editor dizendo que recebeu muitas cartas de leitores que apostam na vitória do Goku no torneio, eu faço questão de fazer o torneio. Vai contra o que estão pedindo. Essa é uma lição boa. Essa é uma mania que eu tenho. Pra começo de conversa, o Goku nasceu de uma má vontade que eu tinha de produzir um personagem principal com o rosto mais comum que eu pudesse imaginar. Então o editor falava: não, tem que ser rebuscado. Só por isso eu vou fazer mais comum. Bem simples. Tá simples demais, bota o rabo, pra ver se eu posso fazer. O editor deve ter aprendido com o tempo, né? Ele começa a sugerir pra ter o que quer mesmo, né? Eu vou sugerir o oposto, porque eu ele vai fazer. Eu já sei que ele vai fazer o contrário do que eu sugeri, mano. Olha que demais, né, cara? E eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês o mangá de Dragon Ball, né, galera? Aqui, ó, eu tenho a coleção completa. É a primeira que a Panini lançou no Brasil, né? Hoje já sai a edição Kanzenban. E aqui publicado em 42 volumes, tá? Eu fui editor a partir do número 11. E eu tenho com a caixa aqui, ó. Essa caixa fui eu que fiz. Todo o design dessa caixa é meu. Olha só. Eu que fiz. Eu fiz capa. E ficou bonito tudo aqui mesmo, eu que fiz, né? A partir do número 11, se você pegar o mangazinho aí, ó, você já vai ver aqui nos créditos edição, Bruno Zago. Ah, que chique. Eu já tinha trabalhado, se não me engano, no 9 e no 10 como revisor. Mas eu assumo como editor no 11. Vitória, nunca vou me desfazer disso aqui, né? Claro que não, né? Não tem como se desfazer disso daqui, mano. Também, só pra pegar mais um exemplo da preguiça dele, tinha sessões de cartas no fim dos mangás, né? Sessão tudo sobre Dragon Ball, do Mestre Toriyama. Um leitor manda assim: gosto do seu mangá porque, apesar de até ter cenários detalhados, seu traço não parece poluído. É muito gostoso de ver. Aí ele diz: muito obrigado.
Mas, se meu desenho é limpo, é por pura preguiça de desenhar. Odeio ter trabalho, entende? Ele dá essa resposta. Ele é muito sincero, muito engraçado, Ele é muito bom, que mano. Figura, bicho. E aqui, nesse número 11, que é o primeiro que eu começo a editar, eu acho um barato a coincidência que tem, porque é a primeira vez que ele publica uma foto dele. Olha só. É o filho? Esse é o primeiro filho O dele? primeiro filho dele. Então, todo mangá tem o free talk do autor, né? Onde ele pode falar qualquer coisa que ele quiser. E aí ele coloca, é a primeira vez que eu publico uma foto nessa sessão. Sou eu e meu filho Sasuke. Sei que vou parecer um pai coruja publicando foto do filho e coisa e tal. Mas esta foi minha salvação. Porque eu já estava cansado de ter que desenhar coisas pra cá. Tinha sempre desenho dele. Estou até tendo a ideia abusada de repetir a dose. Que tal uma foto do meu gato ou do meu cão na próxima sessão? Vai facilitar tanto a minha vida. Isso é legal porque você não tem fotos de mangaka com frequência. Do Toriyama só tem foto dele novo. Você não tem foto dele de hoje em dia. É raríssimo, né? Você não vê foto de hoje em dia dele, né? E aqui nós temos aqui, ó, o volume 1, aí entra o negócio da Jornada ao Oeste, né, Daniel? Que a gente tem que pontuar. Quando ele abre o free talk dele, ó, o cenário de Dragon Ball tem uma atmosfera chinesa, mas não é necessariamente a China. Também não definiu uma época exata para essa história. De forma geral, o enredo está pronto, mas eu penso em ir incrementando os detalhes e decidir o final no improviso, no decorrer dos capítulos. Desse jeito eu posso curtir o suspense de não saber o que vai acontecer em seguida. E também vou me divertir com a possibilidade de escrever o que eu bem entender e o que vier na cabeça. E aí eu pego aqui as referências do Toriyama, né? Porque logo de cara, ele era muito fã de Kung Fu. O nome Dragon Ball vem por causa do filme Operação Dragão. Eu sempre me perguntei isso, de onde vinha o nome. De onde vinha o nome. Ele fala aqui, ó, o porquê, a origem do nome. É dada nesse livro aqui também. Esse livro é muito louco, hein? Você me dá ele? Eu não tenho. Eu dou pra você assim. Obrigado. Ele vai ser seu. Se alguém tiver aí, me manda. Aqui ele fala assim, ó, os filmes de Kung Fu viraram moda e tudo quanto é título tinha dragão. Mas a maioria não tinha o mesmo brilho, eram meio fajutos. Depois que ele diz isso, o cara fala, então o dragão de Dragon Ball veio do título Operação Dragão? Evidente que sim. Qualquer obra de Kung Fu tinha que ter dragão no nome. Se não tivesse, não seria Kung Fu. Ué, mas aí é igual os filmes que eu chamei de fajuto agora, né? Ele zoou um monte de filme que tinha dragão no nome. Aí ele assume que o dele é uma cópia fajuta. E o dele eu tenho dragão no nome por causa disso aí. Aí, mano, beleza, a gente sabe o nome dragão, mas e o Ball, né? E o Esferas, né? Ele baseia o comecinho da história em duas inspirações, né? Dois romances. Um é o chinês Jornada ao Oeste. Então o Son Goku é o Son Wukong, o macaco. Aliás, é até curioso, ele deve ter pensado isso depois que botou o rabo, né? Que o editor deu a ideia de colocar o rabo. Pode ser. Aí ele pode, falou, bom, né? já que o meu personagem tem um rabo, eu vou basear no Son Wukong. Aí a gente começa a conjecturar, né? E a Bulma seria o monge que acompanha o Son Wukong, né? O Tang Sanzang, né? E ele queria então fazer um Jornada ao Oeste com os toques de Kung Fu dos filmes do Bruce Lee e do Jack Chan. E o conceito de esferas do dragão vem do clássico livro... Aí eu vou falar o nome em inglês, que é o The Eight Dog Chronicles, mas vocês vão ver o nome do livro em japonês aí na tela, que eu não ouso pronunciar porque eu não vou saber. Esse livro é um clássico do período Edo, ele demorou vários anos para ser concluído, de 1814 a 1842, e é considerado o maior romance da história da literatura japonesa. Caramba! Então ele se inspirou no Japão dessa vez, que envolve 8 heróis coletando 8 contas de oração budistas. Então as 8 contas de oração budista viram as 7 esferas do dragão. Aqui no Como ele é caso do Dragon preguiçoso, Ball. ele diminuiu uma. Falou, não vou 8 é muito. Pode ser. E aí ele fala que quis definir o mundo como alguma coisa fictícia, só que amplamente baseado na Ásia, inspirando-se em várias culturas. Cultura japonesa, cultura chinesa, sul-asiática, central-asiática, árabe e indonésia. E ele inclui até mesmo elementos de cultura africana. Ele não pega nada do mundo ocidental, ele fica tudo no Oriente. E você vê, você achando o Avatar original quando a gente gravou o programa aqui. É verdade, no Avatar ainda de ideia, Aang, né? eles pegam a mesma ideia, vai inclusive para leste asiático. É que mesma coisa, Mesma leste pegada. asiático, sul asiático, exatamente a mesma pegada, cara. Olha que legal. Aí beleza, ele planejava encerrar nas esferas do dragão, como nós mencionamos. Conseguiu? Não, óbvio que não. Óbvio que né? não. O Torishima não deixou ele desistir.
Depois, existe na internet boatos aí de que ele tentou encerrar a série no fim da fase do Piccolo. Que o Piccolo é o primeiro grande inimigo da juventude do Goku. Aí na sessão de cartas do número 12, ele desmente isso. Ele fala, no desenrolar da saga do Piccolo, houve muitos rumores de que a história chegaria ao final, mas eu mesmo não tinha a menor intenção de parar. Ele responde isso para um leitor, que o leitor fala para ele, é sério que o senhor vai parar o Dragon Ball? No Piccolo, eu gostaria tanto que você continuasse por mais pelo menos uns 3 anos. Aí ele fala, não tinha intenção de parar. Aí ele segue, né? Porém, mais 3 anos seria muito. Só de pensar me dá arrepios. Mas vou continuar por mais um tempo sim, fique tranquila. Mano, ele continuou, foi 11 anos foi que durou o bagulho, mano. 11 anos que durou o negócio. E ainda aqui, nessa mesma sessão de cartas, um leitor fala, me parece que o mestre prefere cenários bucólicos em seu trabalho, não? Eu gosto, da maioria pelo menos, acho que combina com o estilo do mangá. Aí ele responde, muito obrigado. Se os cenários parecem bucólicos, é porque assim ficam mais simples de desenhar e me poupam trabalho. Além de eu ser um típico caipira que não gosta muito da cidade grande. Isso. Mais uma vez, ele mostrando que realmente tudo que ele pudesse fazer para simplificar a obra, ele fazia. Então a gente já sabe... por que você se identifica tanto com ele, né? Sim, também sou um caipirão. Caipira. Eu gosto tem muito, a cidade grande. Eu gosto muito do... Inclusive eu vou voltar pro interior, vou sair da capital logo. Gosto muito do mestre Toriyama. É no volume, se não me engano, no 17, Danny Boy. É isso mesmo. No 17 que a gente tem o final de Dragon Ball e o começo de Dragon Ball Z. Aqui nós temos, no primeiro capítulo dessa publicação aqui, a conclusão da luta com o Piccolo Daimao. E logo na sequência, a chegada do Raditz, tá? Então ele não pretendia acabar, mas é fato que ele pretendia acabar depois da saga... Do Freeza. Não, dos Saiyajins. Dos Saiyajins? Já dos Saiyajins ele queria acabar. Ô, louco. Uma das coisas que ele relata é que ele tanto quis acabar que ele decide matar o protagonista pra ver se assim ele faz a série baixar a popularidade. Se auto-sabotando. Ele se auto-sabota. Todo mundo ama muito Goku. Eu vou matar ele. E aí, quem sabe a série se encaminha pro final. E ele mata. Só que o tiro sai pela culatra, porque a popularidade da série cresce muito com ele morto. Cresce tanto, que no anime, que até então tava rolando pela Toei, né? Era exibido na Fuji TV e produzido pela Toei. Sempre com a ajuda dele. A Toei recebia em primeira mão os manuscritos do Toriyama, os rascunhos. A Toei via tudo antes. Caramba. E a Toei tinha que ficar esticando, sabe as lutas? Esticando luta? São os fillers, né? Porque cada episódio de anime adapta uns 3, 4 capítulos de um mangá. E então eles tinham que esticar. Aquele lance da luta do Namekusei demorar 5 minutos, demorar 20 episódios, é por causa disso. Eles tinham que esticar pra não passar o Toriyama. Porque não era temporadas, né? Porque o mangá, o anime era exibido em tempo real, toda semana. Era quarta-feira, toda quarta-feira, 7 da noite. Curiosidade, quarta-feira, 7 da noite, foi o horário do Toriyama por mais de 18 anos. Nossa senhora. 18 anos e 6 meses o Toriyama ocupou essa faixa de horário na televisão. Tem horário nobre, né? Horário nobre. Era Dr. Slump, depois já emendou o Dragon Ball, depois Dragon Ball Z e depois um outro anime do Dr. Slump. Nossa senhora. Tudo esse horário ficou com 18 anos e 6 meses com o Toriyama lá. Fenomenal. Aí, mano, na saga dos Saiyajins aqui, por conta dessa popularidade que teve com a morte do Goku e essa nova fase do Goku adulto, enfrentando o Raditz e tudo mais, a Toei teve uma sacada. Falou, vamos mudar o nome do anime para dar um novo fôlego, para chamar como uma novidade mesmo. E aí eles mudam o nome do anime para Dragon Ball Z. Dragon Ball Z começa em abril de 89, como um novo programa a partir de mudança de título da série Dragon Ball. Como a equipe de produção acreditava que Gohan iria se tornar o personagem principal, ele já tinha o filhinho dele. Haviam pensado em usar o título Dragon Ball, A Grande Aventura de Son Gohan. Mas essa maneira de usar subtítulos já estava sendo usado nas versões de longa-metragem especial. Sabe aqueles OVAs sim. que saíam? Por isso, o título não foi aprovado, mano. Aí eles falam que tem uma versão aqui, ó, o significado do Z. A ideia do Z no título veio do mestre Toriyama e foi acatada pela força que a letra tem e a facilidade de pronunciar. A série Dragon Ball, a antecessora, foi um sucesso durante 3 anos, mas os produtores fizeram questão de encerrá-la para que as pessoas primeiramente pudessem reconhecer o programa como uma novidade e também porque houve um abrupto crescimento de empresas querendo patrocinar.
e a reestruturação do sistema de produção da série permitiria que o programa evoluísse para um novo patamar. Como podem ver, o Z tinha grandes significados. Balela. Marketing. O que significa Z? Eu vou mostrar pra você o que o Toriyama fala que significa Z. Aí, volta pra entrevista. O entrevistador pergunta pra ele: dizem por aí que o Z veio do nome de uma bebida energética. Aí ele: está errado! E foi mó grande aqui, ó. O Z não é a última letra do alfabeto? Na época, eu estava tão louco pra terminar a série que pus o Z no título com o significado de já chega, tá? Depois não tem mais nada. Depois do Z, não tem mais nada. Eu nunca disse uma palavra sobre energético. Nossa, como os boatos são, hein? O Z era tipo, só por isso. Acabou mesmo. Z é a última letra do alfabeto, não tem jeito. Putz, ele foi contra, ele não queria mudar. Tanto que o mangá segue chamando Dragon Ball. Mas ele entendia que os caras manjavam muito mais do ramo de TV do que ele. E aí os caras pediram pra ele dar um nome. Você, Toriyama, tem que dar um nome. E ele é Dragon Ball Z. Z pra acabar. E funcionou, né? Essa diferença é muito, muito interessante. Funcionou pra caralho. Hoje todo mundo fala, qual que você prefere? Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Dragon Ball GT, né? A primeira vez que saiu no Brasil pela Conrad Mangá, teve inclusive mudança no nome do mangá pra Dragon Ball Z. Nos Estados Unidos até hoje ele sai como Dragon Ball e Dragon Ball Z. A primeira fase adapta 194 capítulos do mangá, em 153 episódios. Já a Z, 325 capítulos em 291 episódios, dando cabo dos 519 capítulos totais de Dragon Ball, mais aquele monte de filler que eles colocavam pra encher linguiça, né? E o anime ele acaba em 1996, 8 meses depois do final do mangá. Então ele tentou matar na fase dos Saiyajins, não conseguiu. Veio a fase do Freeza. Nessa época, inclusive, já era outro editor, o Torishima, ele já tinha virado editor-chefe, e eles colocaram um cara chamado Yu Kondo, que pegou do Raditz pra frente, né? E foi o Yu Kondo que foi responsável por aumentar também o público feminino no Dragon Ball Z. Mais pra frente ele faz o Trunks. Você tem que criar o Trunks bonitão, tem que ser um cara bonitão. E o Trunks ele é mais bonitão. Ele é mais bonitão. Ele é mais bonitão. O Cell só mudou tanto de forma por insistência do Yu Kondo. Que achava ele feio e falou, não, tá muito feio. Faz ele mudar de forma aí, igual o Freeza. Aí ele muda de forma. Ele, não, ficou pior, tá mais feio ainda. Muda, faz ele bonitão na terceira forma. A terceira forma do Cell é mais bonitona também. E é ele que coloca diversas coisas de público feminino no Dragon Ball. Entendi. O Torishima também, ele foi inclusive responsável por fazer o Goku casar. Ele fala, o Goku tem que casar com a Bulma. Aí o Toriyama fala, não, ele não vai casar com a Bulma não. Eu faço ele casar, ok, mas eu quero que ele case com a Tite. Aí ele diz também o porquê que ele faz casar com a Tite. Ele fala que a Tite era a pior personagem. A Tite é a personagem que menos gosto. No meio do caminho comecei a achar um saco desenhar ela. Pra dar uma lição em mim mesmo, fiz ela casar com o Goku. Porque assim eu seria obrigado a desenhá-la. Era praticamente um prazer masoquista. Aí ele faz isso. Por pressão do cara que queria que ele casasse. Não, com a Bulma não, vai casar com a Tite. Esse cara é sensacional, a cabeça ótimo, dele é fantástica. Ele é muito... Cada ideia. Ele é muito, muito, muito bom. Sabe por que ele criou lá na saga Majin Buu Mr. Satan? Não faço ideia. Porque o sucesso do Toriyama era tanto com Dr. Slump e Dragon Ball que os outros artistas falavam assim, não é possível, ele tem que ter um pacto com o diabo. Olha. Aí ele começa a tirar sarro. Todo personagem demoníaco que aparece na série é uma brincadeira dele com isso. Aí ele cria o Mr. Satan e... Satan! Pra tirar sarro dos caras. Tipo da galera que tá falando. Da galera, dos editores, dos colegas. Olha, eu homenageando o Satã porque eu vendi a alma pra ele. Isso! Tipo, escancarar. Escancarou a piada, cara. Que maravilhoso. Por isso que foi o Mr. Satan. Ele nunca foi amigo de outros mangakas. Imagina os caras falando, olha lá, falei. Eu falei que ele é. Ele nunca foi amigo de muitos mangakas. O único que ele foi muito amigo mesmo foi o Masakazu Katsura, o autor do Video Gear Y, que era editado pelo mesmo editor na época. Ele só é mais amigo desse cara. Fora isso, ele nunca teve muito amigo nos meios dos mangakas. Aí surgiu esses boatos de que ele tinha o pacto com o diabo e tudo mais, né? Aí ele não consegue encerrar na saga dos Saiyajins e ele faz a saga do Freeza. Na saga do Freeza, o Super Saiyajin também é um mecanismo de preguiça. Porque dava tanto trabalho ficar preenchendo de preto todos os cabelos, que aí ele vendo um Tokusatsu na TV com o filho dele, os bonecos do Tokusatsu sempre se transformam. Tipo o nosso Spectreman que a gente lançou aqui em mangá. Boa. Eles não tem os Henshin Hiro que se transformam? Aí ele falou, tá aí, velho. Eu vou fazer o Goku ter uma transformação, mano.
Só que a transformação vai ser só o cabelo. Não tem que usar nanquim mais. Deixa branco, loiro. E pode reparar que ele simplifica, ele transforma num tufo só. Ele tira os 2 tufos, transforma um tufo só e ele deixa branco, que é justamente para facilitar a vida dele e dos demais assistentes dele, mano. Aqui, ó. É exatamente isso. Acontece a transformação no número 28. Imagina ele ficando feliz, né? Tipo, boa sacada, boa sacada. Facilitar muito. Aqui nesse Free Talk, no mesmo volume, né? Do volume que ele vira Super Saiyajin, termina a saga do Freeza e começa a saga do Cell aqui. Ele fala assim, ó. Sou daquelas pessoas que não conseguem ficar à toa sem fazer nada. Preciso sempre estar entretido com alguma coisa, senão fico incomodado. Sou como um tubarão que morre se parar de nadar. Seria ótimo se o trabalho também fizesse parte das atividades que me entretêm. Não fazia. Aí na saga do Freeza, ele acha que vai acabar também. Não acaba também. Aí depois, ele mata o Goku na saga do Cell. De novo. Na esperança de encerrar a série também. Dessa vez, o Kazuhiko Torishima volta à ação. Ele já como editor-chefe, pessoalmente, ele vai até a casa do Toriyama e basicamente implora pro Toriyama, cara, faz mais um pouco. É muito sucesso que você tem, não podemos encerrar assim. Aí ele segue na fase do Majin Buu, dessa vez com um outro editor. Então o Yu Kondo cuidou do Raditz até o fim da fase do Cell. E aí entra um cara, Fuyoto Takeda. O Fuyoto Takeda foi o editor que mais deu liberdade pra ele. Não embaçava com nada, deixava livre, leve e solto. Só ele falou uma vez assim, eu gosto muito do Mr. Satan, mestre Toriyama. Aí o Toriyama passa a usar mais o Mr. Satan por causa dele. Entendi. Por causa dele. E existem boatos por aí de que os vilões do Toriyama são seus editores. A imagem é o editor. Eu já tinha estudado uma coisa assim. Então o Kazuhiko Torishima é o Piccolo da Mao. Vocês estão vendo a imagem aí. Pior que parece mesmo. O Yu Kondo é o Freeza. E o Majin Buu é o Fuyoto Takeda, que lhe dava muito mais liberdade. Parecia não ter interesse em controlar o Toriyama. Por isso que o Majin Buu é todo fanfarrão no começo e tal. E você vê como faz diferença um editor. Porque a fase do Majin Buu ela é a mais fraca. É a mais fraca. Ela é a mais fraca. Inclusive tem diversos problemas. Eu vou fundir com os brincos. Fundiu com o brinco, não pode mais desfundir. Ele dá um jeito depois de quebrar a própria regra e desfunde tudo. É uma zona. É uma saga bem mais zoneada. A saga do Cell é dito que a questão da viagem do tempo deixou ele doidinho. O Yu Kondo é que o ajudava a recuperar o fio da meada da trama e ele não se perder nas idas e vindas do tempo. Era esse cara. Então na fase do Majin Buu ele acaba se perdendo um pouco nesse sentido, né, mano? Aí, mano, a gente encerra a fase da criação do Dragon Ball, né? Acaba em 95, com maior sucesso. Eu vou pegar aqui o último volume, ó, e vou ler. Ele faz uma despedida até que interessante. No volume 41 ele já avisa, ele fala: enquanto escrevia as linhas, no volume 41, enquanto escrevia as linhas desse comentário, me dei conta de que Dragon Ball está perto do fim. Faltam mais 3 capítulos para eu desenhar e concluo a série. Pelo jeito, Dragon Ball acabará como um grande sucesso graças ao apoio de todos vocês, fiéis fãs. Valeu! Aí no 42 vem a despedida mesmo. Finalmente chegamos ao último volume. Dei um final bem leve para a história, como se ainda houvesse uma brecha para uma continuação. Gostaram? A todos que leram até aqui, obrigado pela sua companhia. E no finalzinho mesmo, na última página, tem novamente uma despedida dele, ó. Obrigado, adeus. Ele desenha todos os personagens. O fim já estava decidido há um tempinho, mas por razões diversas acabamos anunciando em cima da hora. Tanto que ele anuncia de um volume para o outro, né? Peço desculpas por isso. Foi difícil convencer todos os envolvidos a encerrar este mangá, mas eu precisava muito disso para dar um novo passo na minha vida. Sinto desapontar os fãs, mas peço encarecidamente a compreensão de todos. Penso em dar uma boa descansada e depois voltar aos poucos com histórias curtinhas e exclusivas. Ainda nos veremos por aí, e sei que será tão divertido quanto foi até hoje. Então, adeus, até esse dia chegar. Ele encerra o Dragon Ball aqui, né? Final bonito, frase bonita, esse é mais né? legal do que o primeiro, né? O do Free Talk ali. O que é mais legal? Ou esse texto final é mais legal do que o que abre sim, o que ele encerra mesmo é mais legal do que o Free Talk. É porque o Free Talk é basicamente ele fazendo depois, né? Ele repete o que ele disse nesse daí. Mas é muito bonito o texto, né? E aí nós entramos na última parte desse vídeo aqui, só pra encerrar mesmo, pra vocês entenderem a importância de Dragon Ball ao longo de sua trajetória de publicação. Porque ela realmente inaugura a era de ouro da Jump, galera. As vendas eram tantas, que a Jump começou a bater todos os recordes. E aí o Torishima, ciente do sucesso de Dragon Ball, começou a aplicar as mesmas coisas em outras. Como, por exemplo, Slam Dunk
e Yu Yu Hakusho. O Torishima, como editor-chefe, ele sustentou Yu Yu Hakusho, One Piece depois, Rurouni Kenshin, Naruto, entre outros. O Video Girl Eye, como eu falei antes. Quando chega em 1990, Yu Yu Hakusho e Slam-Dunk, essa trinca é a trinca de ouro da Jump. É impressionante. Ela sustenta tanto, mas tanto a revista, que ela bate o recorde de 6,53 milhões de cópias na edição 34 de 1995. E durante toda a circulação de Dragon Ball da Shonen Jump, ela vendeu 2,9 bilhões de cópias. Que lamento. De 84 a 95. Nossa senhora. Bilhões, Daniel. Bilhões. Meu Deus do céu. Claro que existiam outros alicerces. Enquanto o Dragon Ball inaugura a Era de Ouro, uma era não se faz sozinha com um único título, né? Alguns alicerces que a gente pode mencionar que saíam junto, antes até do Yu Yu Hakusho e do Slam-Dunk. City Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, Video Girl Eye, Saint Seiya, Hokuto no Ken e Capitão Tsubasa. Isso era um alicerce. Então a revista, além do Dragon Ball, tinha todo esse monte de série de sucesso. E aí é a 90 que faz a trinca quando entra o Slam-Dunk e o Dragon Ball. O Yu Yu Hakusho e o Dragon Ball acabam primeiro. Depois segue só o Slam-Dunk, que não consegue sustentar tanto a revista como antes. E quando o Slam-Dunk se encerra no ano seguinte, aí, mano, a revista É um baque, né? cai em decadência. Imagina, você perde esses medalhões aí, esses campeões, né? Muito poderosos. Se citar um outro campeão, em 86, o Torishima ele tem uma sacada de mestre. O game Dragon Quest estava indo ser produzido. E a equipe do Dragon Quest queria o Toriyama para fazer o design de personagens. O Torishima falou, a gente cede o Toriyama desde que a Shonen Jump tenha a licença de explorar o Dragon Quest com exclusividade nos mangás. Olha que sacada. E aí eles fazem essa troca. E o Toriyama, em paralelo ali com o Dragon Ball, começa a fazer todo o design do Dragon Quest. Aí ele até menciona em entrevistas que era melhor, porque ele só ia desenhar uma vez. Depois não ia ser com ele mais. Então ele podia caprichar pra caralho nos visual, criar uns puta visual louco pros videogames. No mangá, ele tinha trabalho, ele se arrependeu amargamente de colocar manchinhas no céu. Sim. Porque tinha que desenhar as manchinhas tudo. Ah, sabe por que a galera falava assim, vamos lutar num lugar desabitado? Pra não ter que ficar fazendo cenário. Ela também, não tem né? que desenhar prédio, Fazer pessoas, isso que eu Dentro da falo. cidade grande, né? Era Fazer um monte de isso. batalha em metrópole dá trabalho, Dá né? trabalho. E o Toriyama é até hoje o concept designer dos jogos de Dragon Quest. Ficou rico com isso aí. O Toriyama, ele enriqueceu, Daniel. Enriqueceu. Existiam boatos na época de que ele tinha uma geladeira lotada de dinheiro, porque ele era muito caipira, não gostava de ir no banco, botava tudo na geladeira. Dizem que a cidade onde ele morava, em Nagoya, construiu uma estrada para ligar o aeroporto à casa dele, para facilitar as idas e vindas para Shueisha, ele não mudar para Tóquio, porque ele arrecadava muito imposto de renda lá na cidade. Caramba! E essa estrada é real, essa estrada existe, conectando tudo. Ele era muito rico. E aí o Dragon Quest é até hoje uma franquia gigantesca no Japão. E quem explorava a Shueisha, depois vira o mangá do Fly, Entendi. o Menino Guerreiro. Olha só. Que também saía nessa Era de Ouro. Tudo coisa do Torishima. Por isso que o Torishima vira CEO mais pra frente. Esse cara era um mestre, mano. Muita sacada. E aí em 95, também quando tava pra finalizar o Dragon Ball, saiu o Chrono Trigger. Outro sucesso, com o design do Toriyama também. Puta vida, O olha. Toriyama fazia muita coisa ao mesmo tempo. É de se entender porque tava cansado, cara. Sim. História curta, como saía aqui no Manga Theater. Chrono Trigger, um monte de Dragon Quest, Uma puta série Dragon Ball, gigante. semanal, velho. Semanal, é. Diz uma que ele não loucura. perdia prazo, ele era bom de prazo, cara. Cumpria, fazia tudo bonitinho. Então, é nesse período que era de ouro. Só que aí ficou tão grande que a Shueisha tinha gráfica, tinha muito funcionário e tal. E quando para de vender na queda dessas 3 séries, ixi, aí eles quase faliram, cara. Nossa. Porque tinha gráfica ociosa, tinha funcionário demais, tinha toda uma engrenagem que foi criada para dar conta da grandiosidade bilionária que eles tinham, que depois eles começam a cair. Nossa. E aí é o Torishima que consegue dar a volta por cima de novo, fazendo One Piece, Naruto e Bleach serem um sucesso fenomenal. Esse Torishima- A segunda trinca da Jump. O Torishima é um gênio. Um gênio, cara. Que isso. Ele é Fica genial. Muito a aprender com ele, hein? É. E dizem que até hoje o Torishima colocou como lei na Jump. Todo editor novo que chegar na casa tem que tentar trazer o Toriyama de volta. Alguns conseguem, alguns não. Teve uma época que eles conseguiram e ele lançou esse mangazinho aqui, ó, Jaco, o Patrulheiro Galáctico, que é os primórdios de Dragon Ball. Isso aqui é um prequel. No final... Você nunca leu isso aqui, Daniel? Nunca. Eu tenho, nunca li. No final tem a história de como o Goku foi enviado do planeta Saiyajin pra Terra. Ah, olha Você só. vê o pai do Goku, você vê a mãe do Goku. Agora eu vou ler. É Não só, sabia é só- disso. é só o final mesmo. A história inteira do Jaco
termina com a Bulma saindo em sua jornada. E aí depois na sequência vem um capítulo do Goku no Planeta Saiyajin. Muito legal, ele lança isso muito tempo depois, algum editor foi bem sucedido em trazê-lo de volta. Mas não é todo mundo que consegue. Ele Esse editor agora ele é bem quisto lá, né? Mas o cara é milionário, cara. Dizem que ele ganha sem fazer nada, tipo, sei lá, 500 milhões por mês, sem fazer nada. Toriyama. É? Não, tô falando, esse editor conseguiu trazer ele aí, ele é super bem quisto lá dentro, deve ser. Eu não sei quem é não, depois tem que ver quem é esse editor aqui. E é isso, rapaziada. Creio que eu falei tudo num programa de informação a dar com pau, hein, pessoal? Muito legal. Informação pra caramba, aprendi horrores. Voltou a nostalgia forte aqui. Deu Volta, vontade né, de assistir um Dragon Ball Z, hein? Ô, se dá, Nossa, que delícia. Ele foi condecorado Cavaleiro das Artes e Letras na França em 2019 e entrou pro Hall da Fama Will Eisner também em 2019. E ele hoje mora em Kyoto com a sua esposa e os gatos, os bichos dele. Tem muito bicho, tem carpa, tem cachorro, tem gato e tal. E tem 2 filhos, né? Mas que já deve ser grande, já não deve morar mais com o pai. E esse foi o nosso especial sobre Dragon Ball. Yes. Vídeo repleto de conteúdo. Ufa! Tchau, pessoal. Deixa seu like aí. Quem ficou até agora, comenta por favor aí. O que o cara pode comentar, Daniel? Qualquer coisa. Eu amo Dragon Ball. Pronto! Um comentário bem genérico. Bem genérico. Você tava com preguiça. Tô com preguiça. Foi o mais fácil mesmo. Tá melhor ainda, comenta. A preguiça também me norteia. Não, essa é muito difícil. Viva a preguiça! Viva a preguiça, Viva a preguiça. pronto! É o melhor de todos. Quem ficou Viva até o a final preguiça. vai comentar Viva a preguiça. Um abraço. Tchau.